É isso mesmo, viu, Léo? Infelizmente é uma notícia muito triste que a gente divulga aqui no Jornal Local, mas que infelizmente acontece em nossa cidade. O Conselho Tutelar registrou um aumento no número de casos de violência sexual aqui em nossa cidade contra as nossas crianças. Olha só, acredite, em apenas um dia foram registradas 7 denúncias. E quem tem as informações a respeito desse assunto é a Silma Barros, que é a presidente do Conselho Tutelar aqui de Jataí. Silma, isso mesmo, em um dia foram registrados 7 casos, como é que foi? Então, foi um número que assustou nós do Conselho Tutelar, porque eu já tenho 4 anos que eu estou no Conselho Tutelar e eu nunca vi um número tão alto. Mas isso eu atribuo o fato da gente estar desenvolvendo um trabalho de prevenção, de levar a informação até os lares, até as famílias, as escolas, pedindo que denuncie qualquer coisa que eles perceberem que aquela criança pode estar sendo violentada sexualmente, sofrendo alguma violações dos seus direitos, que comunica ao Conselho Tutelar, né? Então, na segunda-feira, eu estava no plantão e foi assim, eu estava numa ocorrência de violência sexual, de repente o celular do plantão começava a tocar, foram tantas que nós não conseguimos atender tudo na segunda-feira. Ficou algumas para ser atendida na terça e ainda a gente não terminou de atender porque demora, temos que ter paciência porque é com criança que a gente está lidando. Agora, Silma, parte dessas denúncias partiram de escolas também, né? Os próprios diretores ligaram para vocês para falar que estava acontecendo abuso com essas crianças. Então, isso nos deixou assim, bastante felizes de saber que os diretores e os coordenadores das escolas, dessas instituições de ensino que estão bem próximos dessas crianças, estão se conscientizando que eles também são responsáveis por garantir os direitos dessas crianças, né? Então, a partir do momento que a criança ela busca apoio, busca ajuda com seu professor, na sua escola, nessa instituição, eles têm por obrigação, eles não podem ser omissos em procurar um conselho tutelar e relatar os fatos para a gente verificar a situação. No caso aí, a gente recebeu 3 denúncias dessa de escola e todas as 3 procedem. Agora, Silma, que providências que já foram tomadas em relação a esses 7 casos que foram registrados na segunda-feira? Então, 3 deles já foram feitos um exame de conjunção carnal, passado para a delegacia para estar investigando e as crianças são encaminhadas ao acompanhamento psicológico. A família também é acolhida nesse acompanhamento psicológico. O conselho acompanha a família para verificar como está a família. A criança tem que ser afastada daquele suposto abusador, né, desse agressor. No caso, quando a gente identifica que o agressor está próximo, como aconteceu nesses fatos aí, a gente pediu que a mãe, para que ela não perdesse o direito de ficar com a sua filha, que ela afastasse a criança desse local, dessa situação de risco. Então, todas obedeceram o conselho e a criança saiu da situação de risco. Nosso principal preocupação é em afastar a criança do local que pode acontecer novamente essa violação de direitos. Silma, infelizmente, né, muitos casos o agressor é alguém da própria família, o pai, um tio, um avô, muitos casos são assim? Então, nesses casos aí que a gente atendeu, teve um caso que a hora que a criança estava falando, a mãe até falou assim, nossa, é uma pessoa muito próxima a maneira que a criança ficou, o nervosismo, perguntar, a mãe mesmo, antes que o conselho falasse para ela, olha, o suposto agressor seria, no caso, tem um que é um tio, né? Desse outro caso também é um local onde a mãe trabalha, o recinto que ela trabalha, na zona rural, a presença de várias pessoas que trabalham lá. A mãe deixa a criança por alguns momentos e aonde esse suposto agressor aproveita a criança sozinha um momento. Então a gente pede muito aos pais, prestem atenção nos seus filhos, não deixem eles sozinhos em casa, nem para você ir. A situação está tão grave, Sabrina, que não está podendo deixar seus filhos nem para você ir na vizinha do lado, sozinho. Então, prestem atenção e vamos tentar garantir esses direitos dessas crianças. Silma, nós já estamos em março, né? Houve um aumento também de casos em relação ao ano passado? Aumentou bastante. E eu quero até frisar aqui
que houve também um número que está nos preocupando bastante, que é a violência sexual contra menino, de menino para menino. E muito dessas violações aí está acontecendo dentro do recinto familiar, dentro da casa da própria mãe, então de irmãos para irmãos. E isso está nos preocupando bastante, então aumentou bastante o número de violência sexual e inclusive com meninos. Parece importante então, né, os pais tomar muita atenção, ter muita atenção com seus filhos para estar evitando que ocorra mais casos aqui em nossa cidade. A gente pede muita atenção dos pais, porque nesses casos aí que a gente atendeu, a gente verificou que as crianças ficou vulnerável por alguns minutos, por algum tempo, que a mãe disse a gente, eu tenho que trabalhar, eu estava aqui, mas a criança ficou vulnerável e aconteceu isso. Aí é onde a mãe se desespera, o pai se desespera, mas aí já não tem mais como, né? Tá certo, então obrigado pelas informações. A Silma, né, que é a presidente do Conselho Tutelar aqui de nossa cidade. Bom, e lembrando que tem números que as pessoas podem estar ligando para estar oficializando essa denúncia. Tem o Disque 100 e tem também um telefone de plantão que funciona 24 horas por dia, que é o 984 44 9979, e tem também um telefone fixo que funciona em horário comercial, que é o 3632 4120.